Olá a todos, boa noite. É muito bom estar novamente aqui com vocês para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite nós vamos fazer a leitura, continuamos no Evangelho de João, vamos fazer a leitura no capítulo 6, versículos 1 até o versículo 71. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Páscoa do Pão da Vida, nova oposição à revelação. Depois disso, passou Jesus para outra margem da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha, e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens, em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu os presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles o recolheram, e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que vinham buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho, na montanha. Jesus vem ao encontro de seus discípulos, caminhando sobre o mar. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios, quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Discurso na sinagoga de Cafarnaum. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos saciastes. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará.
pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não rejeitarei. Pois desci do céu para não fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam então contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora: eu desci do céu? Jesus lhes respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende vem a mim. Que não que alguém tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna, e eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia, com efeito,
desde o princípio, quais os que criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso nem lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. A confissão de Pedro. Então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor, pedimos ao Senhor o devido discernimento para bem compreendermos as palavras que o Senhor nos ensina hoje no Evangelho de João, em seu capítulo 6. Para que assim, Senhor Deus, com o aprendizado, possamos colocar em prática em nossas vidas, para nos ajudar e ajudar todas as pessoas no mundo inteiro. Convido a todas as pessoas que nos acompanham e assistem a mais esta leitura na Bíblia Sagrada, a fazerem a reflexão em tudo que foi lido aqui e dito, e que todos nós aprendamos a ter paciência e respeito uns para com os outros, para que assim, com paciência e sem pré-julgamentos, possamos realmente aprender tudo o que Deus nos ensina com amor e assim seguirmos todos os seus ensinamentos e os seus preceitos. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, abençoado por Deus. Amém.